turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que vocês estejam muito bem. Hoje a nossa aula é de Ciências, número 49, e eu sou a Prof. Jaque. Hoje nós vamos falar sobre algo muito importante para as nossas vidas. A gente já falou sobre as plantas, sobre os animais, e hoje a gente vai falar sobre ela, que é fundamental para todos os seres vivos, sobre a água. Sim, a água, ela é fonte de vida. O que será que é isso? O que significa fonte de vida? Você já imaginou? Então vamos aprender? Se você imaginou alguma coisa, deixa ali. E no decorrer da aula você vai descobrindo se aquilo que você pensou agora sobre fonte de vida é isso mesmo. Ou se não, ou se você pensou algo e a prof explicou outra coisa. Combinado? Então vamos lá. Para essa aula, você vai precisar apenas prestar bastante atenção com alguns exemplos, com algumas coisas que a prof vai falando e até mesmo quando a prof perguntar, pensa, responda, né? Que assim você vai conseguir aprender muito mais e ver aonde que a água está na sua vida. Para depois, na hora de colocar a mão na massa e fazer tudo aquilo que você aprendeu, colocar em prática, você vai precisar do seu caderno, do lápis de escrever, do lápis de cor, da borracha, de tesoura, de cola e do material de recorte. Então vamos lá? Olha só, para a gente começar a nossa aula de hoje, o prof trouxe a imagem desse daqui. O que significa? O que significa aquela imagem? Na verdade, é quase a mesma coisa que esse aqui. Mas o que ela é? O que ela representa? E aí? Essa imagem, ela está representando o planeta Terra. Então lá o satélite tirou foto dele, ele é assim mesmo. E você sabe me dizer o que significa essa parte azul do planeta Terra? Você sabia que o planeta Terra também é conhecido como planeta azul? Por que será? A parte azul representa a água dos oceanos, né? E aqui embaixo, então, a gente consegue ver ali as geleiras também. Então, por isso que quando a gente vai fazer um mapa, a gente tem que cuidar com as cores que a gente pinta, porque aonde a gente colocar o azul é porque representa a água dos oceanos, as águas dos rios e assim por diante. Nessa imagem, ela está representando as águas dos oceanos, né? A água, ele é um recurso natural e que existe em grande quantidade na Terra, quer dizer que ninguém foi lá e fez a água. Não, ela já está lá, para que a gente possa usar, para que os animais, né, os animais que moram na água, né, os animais aquáticos, ou até mesmo a gente que precisa dela. Então, ela já estava lá desde o começo. Mesmo assim, nem toda a água que está disponível para o uso, porque a maior parte dela, você sabia que é salgada? Sim, e está nos mares e oceanos. Se a gente for ver a imagem, olha só, aqui do satélite a gente não vê os rios, né? Então, as lagoas, né? As cachoeiras onde tem água, a gente não vê elas. Mas aqui a gente só vê o quê? Os oceanos. E toda essa água aqui, ó, ela é o quê? Salgada. Você já experimentou a água da praia? Você já viu como ela é bem salgada? Não tem como a gente beber ela, né? Mas e aí? Aonde está a água doce, então? A água que nós utilizamos. A água do planeta Terra, ela pode ser doce ou salgada. Ou seja, a salgada é porque tem muitos minerais. E a água doce é porque tem menos desses minerais. Por isso que a gente fala água doce e água salgada. E a que a gente precisa para tomar banho, para fazer as coisas, é a água doce. Então, se a gente for imaginar onde ela está, se não está nos oceanos, aonde que ela está? E a quantidade que tem no planeta. A prof trouxe aqui para vocês entenderem aonde está e a quantidade que é essa água doce. Então, imagine que no nosso planeta, né, aqui do satélite, toda essa parte aqui ela é água salgada. A parte de água doce é como se fosse representada dentro dessa jarra aqui. Então, toda a água que tem aqui é a água que tem no planeta todo, tanto doce quanto salgado, tudo que tem está aqui. Então, toda a água que tem em todo lugar está aqui. Aí, a água doce que representa é o que vai dentro desse copo. Tudo
que a gente tem aqui nesse copo é o que representa a água doce. Então, de tudo que estava aqui, aqui está a água doce. Só que nem toda a água doce a gente consegue retirar. Apenas que está aqui nesse copo é a água que está em fácil acesso. Aqui está toda ela, tanto das geleiras, porque lá onde tem gelo no Polo Norte, no Polo Sul, a água é doce, ela não é a água salgada que tem lá no gelo, as geleiras. E essa água que nós temos aqui é do planeta, como se fosse do planeta todo, que está fácil da gente pegar. Está nos rios, está nos lagos, está nas lagoas e tudo mais. E agora, dessa quantidade, apenas o que cabe nessa tampinha que a prof colocou é a água potável, ou seja, a água que nós podemos usar, que nós vamos beber, que nós vamos... Então, quando você abre a mangueira ou você abre a torneira, a do chuveiro, não é bastante água que sai? Então, imagine a quantidade de água que existe em todo o nosso planeta. E é essa a representação que nós temos de toda a água doce que nós temos para a gente consumir. Você já imaginou? É pouco ou é muito? Então, olha só. Aqui a prof representou de uma outra forma também. Como se fosse toda a água está dividida em 10 partes. E apenas 3 dessas partes seriam de água doce. E aí, onde nós encontramos ela? Água doce a gente tem nas geleiras, na neve, na água da chuva, nos rios, nos lagos, em alguns deles, porque você sabia que existem lagos e lagoas de água doce e de água salgada. Em alguns deles de lagos de água doce. E no subterrâneo, sim, lá embaixo da terra, bem embaixo, nós também encontramos a água doce. Né? Nós falamos que é lençol freático. Você já ouviu essa palavra? Sim, parece uma camada cheia de água. Como diz aqui, olha só, aqui nós temos a terra, a grama, né? Aqui mais um pouco, a parte de areia, de terra, e aqui embaixo nós temos então a água que está entre rochas, pedras e tudo mais. Essa é a ideia da onde a gente encontra essa água doce. Tudo que estava dentro desse copo. Agora, onde nós encontramos então a água salgada? A água salgada, ela está nos oceanos, né? Nos mares, os mares e os oceanos, um faz parte do outro, não é? Nós também temos lagoas, encontramos águas em lagoas, em lagos, e alguns têm água doce e outras têm água salgada, como a prof já disse. Você já sabe que a gente precisa tomar muita água, e para isso ela precisa ser potável. E essa água potável é o que a prof representou nessa tampinha. Então ela não é muito. A água ela vai estar sempre se renovando. Quer dizer que um dia vai acabar. O problema é que essa água potável ela está mais difícil. Ou seja, quanto mais a gente sujar a água, mais produtos químicos vai para ela e mais malefícios vai trazer para nós. Mas e você? Quando a gente fala em água potável, o que vem na sua cabeça? O que você imagina que seja água potável? Como que ela deve estar? Vamos descobrir? A água potável, para ela ser considerada, é quando ela não tem cheiro. Então, se ela tiver cheiro, a gente não pode tomar. Quando ela não tem gosto, né? Quando a gente sabe, é gosto de água, né? Mas quando ela não tem um outro gosto estranho. Quando ela não tem cor. E quando a gente sabe que ela está livre de germes que fazem mal à nossa saúde. Olha só, nessa imagem aqui ela está mostrando. Se nessa lupa está mostrando todos esses bichinhos aqui, será que essa água aqui é potável? Provavelmente que não. A água para a gente consumir, ela precisa ser tratada, né? Filtrada. Então, muitas vezes a gente toma água lá do filtro, água mineral e assim por diante. A água ela é indispensável para a vida de todos os seres vivos, todos os seres humanos, os animais, as plantas, precisam de água para sobreviver. Olha só a onça ali, né, bebendo água. Olha o passarinho lá também que vai beber água. A água da chuva, onde vai nas plantas e assim por diante. Além de servir para a hidratação, ela é necessária para quase todas as atividades que a gente faz. Então imagine,
toda essa água que a gente tem, além da gente precisar para beber, para nossa vida, para molhar as plantinhas e tudo mais, a gente também utiliza ela para algumas coisas. Na agricultura, ou seja, lá na plantação, quando as pessoas vão lá, elas irrigam, tem lugares que não tem só a água da chuva, então ela precisa ser irrigada. Quando tem a criação de animais, os animais também precisam dessa água, então também. Quando as pessoas vão lá e vão tirar pedras preciosas do rio e tudo mais, também vai precisar da água. Quando a gente vai fazer um transporte, até mesmo quando a gente vai passear em algum lugar, você já foi em algum lugar para ver aquela água bonita, né? Que você vê aquela cachoeira, ou quando você vai fazer alguma atividade, como aqueles estão fazendo rafting e assim por diante. Quando a pessoa vai pescar, claro que ela vai precisar da água, porque quem que está lá na água? O peixe, não é? A indústria também muitas vezes vai precisar dela. A água que nós utilizamos em casa, quando a gente vai construir alguma coisa, o pedreiro também vai precisar da água. Para a gente lavar a louça, para a gente tomar banho, para a gente lavar o carro. Mas e aí, né? O que a gente precisa pensar? A gente precisa cuidar dela. Para também a limpeza da casa, escovar os dentes, quando a gente dá a descarga, cozinhar, lavar a roupa. Até em brincadeiras também. Você conhece alguma brincadeira que precisa de água? Então, quantas atividades, quantas coisas a gente utiliza ela? E na sua casa, quais são as atividades que você utiliza água? Que você precisa da água? Tenho certeza que você vai lembrar de um monte. Se você não lembra agora, pare, né, por um dia, ok? Vai prestando atenção onde você está utilizando. Quando que você precisa ir lá e abrir a torneira e assim por diante. Vimos que os seres humanos usam a água para diversas atividades e por isso pode acabar contaminando ela. Então o que acontece? Quando a mãe está lá lavando a louça, e aí você pode pegar aquela água que a mãe usou para lavar a louça e tomar? Não, né? A gente não pode. E por causa disso a gente já pode acabar contaminando ela pelo lixo, com agrotóxicos. Então quando vai lá, né, e você passa o veneno lá na planta para matar os bichinhos que tem lá, muitas vezes vai parar na água e a água vai parar para a gente. Então, quando a indústria, né, olha só aqui, ó, eles estão jogando coisas no rio, né, gordura e entre outras coisas, faz com que aquela água ela fique contaminada. E aí, a gente vai poder utilizar? Não. E a contaminação dessa água é da água doce ainda por cima. Toda aquela água que a gente tem só na tampinha ou aqui nesse aqui que é menos dessa água, que são em rios e tudo mais, é o que acaba contaminando e que a gente mesmo vai precisar. Então a poluição ela pode causar a morte dos peixes, a contaminação das plantas, os animais, né? Que a gente vai lá, né? Aquela criação de animais, eles vão tomar aquela água contaminada, então também, se não ver, vai acabar vindo para a gente. Nós vamos poder ficar com doenças. Então, olha só a importância da gente cuidar dessa água, de saber como que a gente vai utilizar. Vamos ver agora, a prof trouxe o poema para que a gente pudesse pensar em todas essas situações. A água ela é vital, ou seja, quer dizer que a gente precisa. Sem água, nenhum ser humano, nenhum ser vivo vive. Então, olha só, ao redor da água começam a cantar. A água é minha amiga, com ela posso contar. Para lavar e tomar banho e minha sede matar, vamos todos protegê-la e a natureza preservar. Resgatar suas nascentes, para ela não faltar. Não fique triste, amiga água, de você vamos cuidar. Conscientizar a humanidade para a vida que nos dás. Então esse aqui é um poema sobre a água e a importância que ela tem para a gente. E aí, gostou de saber de quanta água nós temos no planeta? E o quanta água também a gente utiliza. Então, por isso que ela é fonte de vida. Sem ela, a gente não vive. E eu espero que você tenha gostado dessa aula, que você tenha aprendido sobre a água, da quantidade que tem, que existe água doce, que existe água salgada. Fique com a sua atividade e até a próxima aula.